Programa livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. Recentemente, um grupo de bispos da Igreja Anglicana começaram a estudar a possibilidade de fazerem um casamento de homossexuais na igreja. A opinião entre os próprios bispos não é unânime. Isso porque alguns afirmam que isso estaria indo contra tudo que a igreja prega há séculos. Já outros afirmam que a própria Bíblia é inconclusiva em relação à homossexualidade. Mas afinal, é realmente adequado que aconteça o casamento religioso de homossexuais na igreja? No programa de hoje, nós iremos discutir sobre união homoafetiva no religioso. E hoje nós iremos fazer um panorama diferente. Hoje eu estou aqui com a pastora Doralice. Eu conversarei também com a advogada e militante dos direitos humanos da população LGBT, Rose Marques. Para a senhora, é realmente adequado que aconteça um casamento de homossexuais na igreja? Com certeza, a palavra homoafetividade é uma das palavras que mais tocam a nossa vida emocionalmente no contexto que nós vivemos hoje. E quando junta a questão da homoafetividade com a palavra igreja, então a confusão é grande. Porque nós temos uma regra que é imutável, que é a palavra de Deus. A senhora acha adequado que aconteça o casamento de homossexuais na igreja? Na verdade, não existe nenhum impedimento, né? A grande questão é que o Estado brasileiro ele é um Estado laico, ou seja, ele não se filia a nenhuma crença ou religião, de forma que as igrejas, as organizações religiosas e os organismos, quaisquer que sejam, de natureza religiosa e espiritual, eles são autônomos para decidirem como praticar ou como professar a sua crença, a sua fé. No próximo bloco, a gente vai discutir sobre o casamento religioso que algumas igrejas fazem com homossexuais. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. No programa de hoje, a gente vai continuar discutindo sobre união homoafetiva no religioso. Como eu expliquei no primeiro bloco, a gente está fazendo um panorama 180 graus diferente. A gente está fazendo uma conversa, um bate-papo com a pastora Doralice. Para começar, eu gostaria de saber da senhora, como a senhora falou no primeiro bloco, que vocês seguem exatamente o que a Bíblia diz e que ela é imutável, né? O que é que exatamente a Bíblia fala em relação à união homoafetiva? Bom, a Bíblia fala poucas vezes, mas das poucas vezes que ela fala, ela é muito específica em ser contra a questão da homossexualidade, né? Existem versículos que falam, inclusive, que esse é um ato abominável diante de Deus. No entanto, quando a Bíblia fala isso, é diferente você falar que Deus abomina o homossexualismo e ama as pessoas. Deus ama a pessoa que possui homoafetividade, mas é abominável diante de Deus a prática da homossexualidade. Já foi autorizado realmente o casamento no civil, né? Que foi realmente para ficar todo mundo ser tratado como igual. A senhora acha que isso está realmente acontecendo ou precisa mudar alguma coisa nessa lei? Nós temos um histórico de negação de direitos da população LGBT, né? Em diversos aspectos, né? Desde a circunstância da homofobia, que ainda não foi criminalizada, até a garantia de direitos básicos, né? Da vida privada, que teoricamente nem sequer deveria ter intervenção do Estado, como é o casamento. O fato é que a garantia de direitos iguais, né? E aí eu estou falando que uma parcela da população não acessa de forma igual, né, os direitos, vem sendo construída, sobretudo a partir, né, de uma luta social, dos movimentos sociais, e vem sendo referendado, né, pelo Poder Judiciário. Então, nós não temos uma lei ainda que garanta o casamento civil. Isso não veio através de lei. Isso veio através de uma pressão do Poder Judiciário, né, uma pressão dos movimentos e das pessoas também contra o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário nos deu uma resposta muito positiva. Isso ainda não é uma realidade de todos os estados, mas é da maioria, né? Existe um mapa que o movimento LGBT
produz, né, costuma acompanhar, fazer o monitoramento, o controle social, e nesse mapa dizem quais estados é possível acontecer. Uma pesquisa saiu recentemente do Centro de Pesquisa PEL. Ele estava falando que eles entrevistaram 39 países e desses 18 eram a favor do casamento de homossexuais no civil, claro, né? E aí ele confirmou também que os países que eram a favor eram justamente aqueles que não tinham a religião muito forte. Eu gostaria de saber da senhora, a senhora acha que a religião influencia? Olha, deveria influenciar, porque a palavra de Deus ela é muito coerente em toda a história. É um livro muito denso e dentro desse aspecto ele deveria ser mais respeitado. No entanto, nós vivemos um período de liberalidade das pessoas em que elas se endeusaram. As pessoas têm suas próprias respostas, seus próprios pensamentos e Deus tem sido colocado muito de lado. A gente vê isso nas famílias, mesmo não homoafetivas, que a presença de Deus, que os pensamentos de Deus não estão mais influenciando essas famílias. Religião é bonito, né? A forma mais bonita do ser humano se expressar é vivenciando a sua fé, né? É muito bonito. Agora, deixa de ser bonito quando essa fé das pessoas, a boa fé das pessoas, ela é utilizada para disseminar o preconceito e para estimular a realização de crimes de ódio, que é o que vem acontecendo. Essa homofobia ela não é fruto da violência urbana tradicional que nós estamos acostumadas a ver, né? Ela é fruto de um sentimento de ódio específico e, sobretudo, não é que seja a maior razão, mas, sobretudo, fundamentado, né? Fundamentado e embasado pelo fundamento religioso. Confira agora a opinião da população e de alguns religiosos a respeito da união igualitária. Segundo o último censo do IBGE, a Igreja Católica é a maior em número de fiéis espalhados pelo Brasil, com cerca de 123 milhões de religiosos. Por conta disso, o padre Clairton explicou o posicionamento a respeito do casamento homoafetivo na igreja. A igreja tem que ser fiel ao seu fundador. Quando os apóstolos já perguntaram por Jesus a respeito do matrimônio, até a respeito do divórcio, alegando um argumento muito sério. A respeito do divórcio, eles disseram, mas Moisés permitiu. Jesus então disse, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. E remeteu ao Criador. O próprio Jesus remete ao Criador. Mas no início não foi assim. Então, a posição da igreja é essa do início, em que Deus criou o homem e a mulher e deu a mulher ao homem como um auxiliar, como uma companheira, para que ambos se completassem mutuamente. Caso uma possível intervenção do Estado, o padre garantiu que nada mudará. Se o Estado vier a reconhecer, não alterar nada a posição da igreja, absolutamente nenhuma. Como o Estado reconheceu o divórcio, e a posição da igreja permaneceu e permanecerá inalterável. Porque o problema, a igreja, ela não é dona de si. A igreja saiu do lado de Cristo com uma missão de anunciar o Evangelho, as palavras, a vida, a missão, as promessas de Jesus de Nazaré. De tal modo que ela não tem esse poder de estar acima da palavra de Deus. Ela, pelo contrário, é servidora da palavra de Deus. E, portanto, ela tem que zelar pela integridade e a fidelidade a esta mensagem que Cristo transmitiu e os apóstolos nos transmitiram até chegar a nós, através dos nossos legítimos pastores, que são os bispos. Fomos também às ruas para saber o que a população pensa a respeito do casamento de homossexuais na igreja. Eu acredito que as pessoas devem ser felizes, sim, né? Escolher a opção sexual, qualquer pessoa tem que ser feliz, né? Mas acho que casamento é uma coisa muito sagrada, uma coisa muito, sim, né, religiosa, para ter essa diferença, assim, né? Homem é feito para mulher, mas é muito complicado, mas eu sou contra. Com os meus princípios, valores evangélicos, como eu sou evangélica, eu sou contra,
Porque desde o princípio todo mundo fala que Adão e Eva foi culpa deles porque eles comeram da fruta proibida. Né? Mas eu não acho isso. Se Deus quisesse ter feito a Eva e Adão, ele teria feito. Como ele não fez, eu sou totalmente contra esse relacionamento. Eu sou contra. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho preconceito contra homossexuais, certo? Mas daí a casar, inclusive a adotar crianças, eu sou contra, né? Porque eu acho que Deus criou o homem e a mulher para casar, né? E não homem com homem ou mulher com mulher. Rapaz, eu sou contra, né? No cartório tudo bem, mas na igreja eu sou contra porque eu acho muito errado. Homem com homem se casar na igreja católica. A origem de tudo é Deus. E Ele fez tudo perfeito. Ele fez homem e mulher. Foi Ele quem decidiu que deveria ser assim. Eu acho que tudo que se opõe à vontade de Deus não está certo. Entende? E assim, a igreja respeita o homossexual, ela respeita, ela ama, ela acolhe. A igreja aprendeu a fazer isso. Porque Jesus, ele aprendeu, ele ensinou a gente a fazer isso. Entendeu? Agora a gente não pode ser a favor de algo que vai contra a vontade de Deus. Não é contra o homossexual, entendeu? Não é, porque Deus ama ele do jeito que me ama, igual. No Brasil já existem algumas igrejas que fazem o casamento de homossexuais, né? Como a senhora também já tinha comentado. E quem formou essas igrejas, quando eu fui fazer a pesquisa, eu descobri que são pessoas que eram de igrejas convencionais, de igreja evangélica, igreja católica, que saíram de lá e resolveram formar suas próprias igrejas. O que a senhora acha em relação a essas pessoas que criam as suas próprias igrejas e de fazer essa união também usando a Bíblia Sagrada? Muitas pessoas que deixaram a igreja evangélica, que seguiu o evangelho, que respeitavam o ensinamento propriamente dito de Deus, porque doutrinas são mais coisas da igreja, da comunidade, do que da Bíblia. A Bíblia ensina uma vivência de Deus, um pensamento de Deus a respeito da comunhão que Ele quer ter com a sua criação, que somos nós, né? Então, as pessoas que têm problemas, já têm os seus problemas com questão de homossexualismo, elas se revoltam e elas procuram melhorar a sua situação criando suas próprias igrejas. Elas criam porque não são aceitas? Elas criam não porque não são aceitas como pessoas, mas porque o ideal do homossexualismo não é aceito nem apoiado pelas escrituras como lhes convém. Porque a Bíblia é um convite de Deus à transformação do ser humano. Deus tem para nós a sua imagem. Todo ser humano tem a imagem de Deus dentro de si. E o pecado tem deteriorado, tem desgastado essa imagem. E nós precisamos, a vontade de Deus em Cristo é reaver essa imagem. E o homossexualismo não vai refazer essa imagem na nossa vida. A senhora falou que existem algumas religiões que já aceitam esse casamento de homossexuais. Que religiões são essas? Para além de realizar o casamento propriamente dito, há que se falar em religiões ou crenças que respeitam e consideram, digamos assim, os direitos da população LGBT. Essas organizações, elas estão em todos os lugares, na verdade, inclusive há igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil, são as chamadas igrejas inclusivas, há um movimento de igrejas inclusivas que trabalham e acolhem, e a questão, né, da orientação sexual ou da identidade de gênero não é fator excludente para os seus fiéis. Além disso, as religiões de matriz africana, na verdade, nunca foram intolerantes, né? Na verdade, a Umbanda, o Candomblé e outras formas, né, de expressar a religião a partir da matriz africana jamais foram contrárias, então sempre acolheram. O espiritismo também, né, o espiritismo kardecista também jamais foi contrário, sempre acolheu. E há outras formas também, outras vivências religiosas, né, não convencionais, enfim, seriam diversas, realmente difíceis de citar, mas as principais são essas.
A Bíblia fala que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, né? Acho que é em Romanos que fala. Sim. Eu gostaria de saber da senhora, se de repente fosse autorizado que acontecesse o casamento dentro da própria igreja, como é que a igreja responderia a isso? As autoridades, elas devem ser respeitadas. A Bíblia nos ensina a orar por elas, exatamente para que a gente sofra menos. Mas a autoridade maior para nós será sempre as Escrituras. Daí então vai haver uma perseguição religiosa, porque com certeza nós seremos radicais no nosso pensamento, porque nos submeteremos primeiramente a Deus e depois aos homens. Importa, como diz o apóstolo Paulo, nos submetermos a Deus e não aos homens. Foi aprovado recentemente um projeto de lei que desobriga as igrejas de fazerem o casamento que não forem de acordo com a sua própria religião, né? Eu gostaria de saber da senhora, existe realmente um interesse da população LGBT de casar na igreja? Nós estamos falando, nesse caso especificamente, foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Federal, que é atualmente presidida por um pastor evangélico, pastor Marco Feliciano, que todo mundo deve saber, inclusive que houve uma resistência, né, bastante significativa em relação ao nome dele, por ser absolutamente antagônico, tanto é, né, que passa esse tipo de projeto. Na verdade, não há, nem se tem a pretensão de ter qualquer legislação que obrigue qualquer credo a fazer qualquer tipo de procedimento. Até porque nós estamos partindo do pressuposto que o Estado é e deve continuar sendo laico, né? Quando nós reclamamos a interferência da igreja, não é para que o Estado passe então a intervir na igreja, é justamente o contrário, para que a igreja passe a deixar de intervir no Estado. Honestamente, eu não faria a menor questão de casar numa igreja que não me acolhe, que não me respeita. Então, nem por força de lei eu gostaria de realizar esse ato, né? Eu iria preferir buscar um lugar que me respeitasse, que me acolhesse e que considerasse o meu direito enquanto cidadão. Então, não há, né? Esse argumento, ele é um argumento que cai por terra, né? Assim que a gente fala em Estado laico. Esse argumento ele é um argumento falacioso utilizado para estimular nas pessoas um sentimento de rejeição à união entre pessoas do mesmo sexo. Conheça agora a opinião de algumas pessoas que fazem parte dessa realidade. Será que elas têm realmente interesse de casar no religioso? Veja agora na matéria. A união homoafetiva no religioso divide opiniões entre os próprios homossexuais. Eu não tenho vontade de casar na igreja, né, assim. Por uma questão mesmo muito pessoal, né? Eu não sou religiosa, então para mim não é uma coisa que eu desejo. Mas eu acredito que muitos LGBTs têm essa vontade, né? E por conta dos dogmas, né? De como a igreja ela tem várias regras, acaba que é colocado que as pessoas LGBTs não têm direito à fé, né? Quando elas também têm fé, né? São seres humanos e por isso têm fé como qualquer outra pessoa. A Bíblia é um livro aberto para interpretações. Então, o catolicismo vai interpretar de um jeito, né? Os evangélicos vão interpretar de outro. E aí, eu acho assim, que a partir do momento que mais pessoas fazem mais interpretações, né, desde que elas tenham fé e acreditem em Deus, né, e tudo mais, eu acho isso positivo, sabe, assim, e é como eu falei, acho que as pessoas têm direito à fé, né, independente de cor, raça ou mesmo credo. Mas algumas igrejas vêm mudando o conceito em relação aos casamentos homoafetivos, como é o caso da comunidade cristã Nova Esperança. A comunidade foi fundada em agosto de 2003 na cidade de São Paulo pelo pastor Justino Luiz, com o intuito de agregar todos os tipos de pessoas e casais. No Ceará, a igreja chegou em 25 de novembro de 2007, com a missão de acolher os homossexuais que chegam pressionados pela família, amigos e pela sociedade. Hoje, a igreja já tem 14 sedes pelo mundo, sendo 12 no Brasil, uma na Argentina e uma em Portugal. Acredito que, como todas as pessoas têm direito de ser felizes, de se relacionar com quem elas queiram,
Então, se os héteros têm o direito de casar em igreja, casar no civil, eu acredito que nós também temos esse direito de casarmos na igreja, porque assim como todos têm direito de ser cristãos, de seguir a Deus, nós também temos. Nós acreditamos que o relacionamento cristão entre pessoas do mesmo sexo é muito positivo. A minha família sabe, minha família me apoia, e eu creio que se um dia eu casar na igreja, eles vão estar aqui presentes, apesar de serem de igrejas convencionais. Um ator russo que já foi padre, já decidiu se candidatar, já pensou em se candidatar a ser presidente da Rússia também. Ele falou no ano passado, no final do ano passado, que se pudesse ele colocaria todos os gays no forno para que queimassem vivos. A senhora ficou sabendo disso? E eu gostaria de saber da senhora o que acontece exatamente com pessoas que dão esses tipos de declarações. Isso pode ser considerado um crime ou não? No Brasil, em função desse lobby religioso que se faz em torno do Congresso Nacional, nós não conseguimos ainda aprovar o PLC 122, que é o que criminaliza a homofobia, né? Mas não quer dizer que os atos praticados em função da homofobia não sejam considerados crimes. No Brasil, uma declaração dessa, ela poderia sim ser levada a juízo, né? Poderia sim ter uma repercussão, né? Uma punição, ou seja lá qualquer consequência que fosse possível juridicamente, a depender do teor e da repercussão das declarações. Né? De fato, é muito difícil ainda, né, atuar na defesa, né, na punição, na repressão a esse tipo de declaração, quando não há uma lei que dê fundamento, né, que sustente, que criminalize o ato homofóbico em si. Mas nós vamos fazendo o que é possível, né? Sobretudo na criminalização das condutas praticadas pela homofobia. Isso não acontece só na Rússia, não. Aqui no Brasil mesmo, quando eu fui procurar pessoas para fazer entrevistas homossexuais, né? Igrejas de homossexuais, nenhum aceitou exatamente, não queriam dar entrevista porque dizem que já sofreram muito preconceito, que os templos que eles formaram foram completamente pichados, muita confusão por causa disso e as pessoas simplesmente não respeitam, né? Como é que um evangélico deve lidar com uma situação como essa? Se um filho meu é homossexual, se meu pai, eu descubro, é homossexual, como lidar com isso? O amor é a resposta para tudo. Se a gente tem um filho homossexual, nós não podemos desprezar um filho porque ele tem um pensamento assim. Mas eu quero dizer para você que ninguém nasce com um problema de homossexualidade. A homossexualidade é aprendida. Nenhuma pessoa, nenhum biólogo confirma isso, sabe? Que a pessoa nasceu dessa forma. Então é uma questão aprendida. Foi aprendida com os pais, mulheres dominadoras diante dos homens, homens que não foram afetivos com seus filhos e que os seus filhos não receberam carícias, carinhos dos seus próprios pais. Então, quando eles receberam isso de outros, eles começaram a achar esquisito. E traz para eles alguns questionamentos, alguns sentimentos. E como eles não têm uma família bem estruturada, eles acabam se percebendo diferente por falta de uma boa conversa. Mas o amor é a resposta para todo tipo de desavença. Na minha igreja, eu tenho pessoas que são homossexuais, mas eles querem a palavra de Deus acima dos seus desejos pessoais. Se fosse assim, né, conforme a declaração que foi feita, nós não teríamos jamais, em nenhuma circunstância, numa família heterossexual cristã, nenhum gay, né, ou nenhuma lésbica. E nós temos, né? A bem verdade é que a educação para a sexualidade, ela não necessariamente é que vai determinar o exercício e a expressão dela, né? Porque a sexualidade, essa sim é algo natural da condição humana, né? A expressão da sexualidade, seja pela homossexualidade, pela heterossexualidade, pela bissexualidade, são expressões naturais da vida humana e essas sim é que merecem ser respeitadas, né? O resto é só construção social. A senhora falou que nós devemos respeitar todos os homossexuais, né? Mas recentemente aconteceu também um caso de duas lésbicas que foram para uma igreja e começaram a se beijar lá. Como lidar com uma situação como essa, já que
A gente tem, numa igreja evangélica, católica, temos que receber a todos bem. Como lidar com isso? Bom, essa pessoa que foi à igreja e vai para se beijar na boca, seja hétero ou homossexual, ela está no lugar errado para ter tal atitude, entende? Então nós precisamos entender que eles não foram lá para reverenciar a Deus, a honrar a Deus, mas ela foi justamente como um protesto dentro de um lugar que na verdade não é público. A igreja não é um lugar público, mas é um lugar onde o público pode ir, é convidado a ir, mas ele não pode, ele não tem o direito de fazer aquilo que dentro daquele local não é permitido. Pessoalmente, não sei se eu faria esse manifesto, porque digamos que isso é uma coisa muito mais peculiar da juventude, né? Essa rebeldia é realmente uma forma de protesto bastante relevante. No entanto, né, eu sou absolutamente contra a criminalização dessas meninas. Eu acho que elas não cometeram nenhum ato que possa ser considerado criminoso, tampouco de atentado. Muitas igrejas que têm como componentes homossexuais dizem que estão ali, que resolveram fazer suas igrejas porque eles querem adorar a Deus e sinceramente não encontram espaço para isso. A senhora concorda com essas igrejas? Estão realmente servindo a Deus? Olha, eu penso que nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas estão criando um Deus e uma palavra que se moldem a eles e não que eles se moldem a Deus. E isso vai acarretar em que tipo de igreja é essa, que você vai criar algo que lhe satisfaça. Porque Deus veio para nos ensinar a viver numa comunidade diversificada mesmo. Pessoas completamente diferentes umas das outras e nessa comunidade a gente vai aprender a perdoar, a viver o amor, a andar uma segunda milha, mas tudo dentro de um certo limite. Existem coisas que a Bíblia diz que é melhor que eles não estejam na igreja. Eu, como advogada, posso lhes dizer da lei, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, o que está na Bíblia não é lei. Essa, para mim, é uma disputa desnecessária, né? Uma briga desnecessária. O ideal seria se cada um fizesse a sua interpretação, vivesse conforme a sua fé e coerente com o que acredita, né? A bem verdade é isso. Não saia daí, nós voltamos já. No programa de hoje, nós discutimos sobre união homoafetiva no religioso. Abro espaço agora para as considerações finais das nossas convidadas. Toda crença, ela merece respeito. Esse respeito, ele pode deixar de existir quando essa crença ela é utilizada, né, para a violação de um direito humano. Então, eu prefiro, né, eu faço a opção pela defesa dos direitos humanos. Mas as pessoas são sim livres e que elas permaneçam, né, exercendo a sua fé, praticando a sua fé conforme lhe convir. Mas eu desejo, e aí é um desejo de coração, né, aproveitando esse recomeço de ano, esse 2014, que será um ano assim tão peculiar para nós brasileiros, né, de tantas reflexões sobre esses grandes eventos que aí se aproximam. Nos cabe também refletir até que ponto, né, enquanto pessoas religiosas, pessoas de fé, até que ponto nós estamos realmente cumprindo os desígnios sagrados. Eu quero dizer que o papel da igreja não é rejeitar o homossexual, mas ensinar as escrituras para que eles entendam qual é a verdade de Deus para todo ser que Deus criou e que ama e que quer transformar essas vidas. Portanto, essa é a minha convicção, é o que eu aprendo com as escrituras e acho que é o que revolucionaria o mundo se as pessoas aprendessem a obedecê-la. E você aí de casa, já definiu um posicionamento?
Acha que seria realmente adequado que acontecesse o casamento de homossexuais na igreja? A gente espera ter ajudado você nesse posicionamento. Muito obrigada pela sua companhia e o Panorama 180 Graus te espera no próximo programa.